Leonardo Carvalho e a gente, nessa nossa quinta aula, a gente vai falar dos elementos de nutrição das plantas, aqueles principais que vão fazer as plantas crescerem grandes e saudáveis, tá? Mas assim, antes da gente começar, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem aqui do seu Vitamino, lá na Colônia Paraíso, o seu Vitamino, que tem esse plantio aí que a gente pode ver nas imagens, tem banana, tem mamão, tem feijão, tem abelha também, tá? Então tudo isso daí faz a gente pensar numa coisa: como as plantas crescem sadias? Pensando nisso, eu quero que vocês deem uma olhada nesse videozinho bem curtinho. Era uma vez uma sementinha, era pequenina, estava a descansar, dormia tranquila com sua irmãzinha, outra sementinha que estava a descansar. Mas de repente, a chuva caiu, molhou a graminha, toda a natureza regou a sementinha, caiu a chuvinha, plim, 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 molhou minha mão e toda a plantação. e a chuva foi diminuindo, diminuindo e ficou só o chuvisco, que também foi diminuindo, diminuindo e de repente A chuva foi embora e o sol apareceu e as sementinhas começaram a brotar. Vamos acordar, o sol está brilhando. Vamos levantar, vamos já brincar. As sementinhas foram então brotando, nelas vi surgir galhos, folhas e também florzinhas muito coloridas, que lindo jardim. Logo vieram muitos visitantes, muitas borboletas, muitos passarinhos, abelhinhas, muitas criancinhas, todas de mãos dadas. Oh, que alegria! Eu voltei e tudo, e assim, como a gente viu no vídeo, né? O que foi que aconteceu? Uma simples sementinha acabou dando aquela árvore que pegou, foi a alegria da criançada e tudo. Mas antes, para aquela sementinha nascer, ou seja, para essas sementes aqui nascerem, a gente vai precisar de alguns fatores, né? A gente vai precisar de água, a gente vai precisar de luz, a gente vai precisar do ar e também a gente vai precisar dos adubos, aqueles nutrientes essenciais, que são divididos em dois: os macros e os micronutrientes. Lembrando que os macronutrientes são aqueles que as plantas necessitam mais para formar as suas raízes, crescer, dar bons frutos, e os micronutrientes são aquelas que as plantas não necessitavam tanto, assim, um pouquinho menos, tá? Vocês sabem que vocês podem encontrar os macros e os micronutrientes na casa de vocês? É isso mesmo. Dá uma olhadinha ali aí, ó. Bom, pessoal, estes são os 4 elementos que eu vou apresentar para vocês, que são elementos que a gente tem com facilidade na nossa casa, e é desses elementos que a gente consegue retirar de forma orgânica os 4 principais nutrientes que as nossas plantas necessitam para se desenvolver de forma saudável. Eu vou apresentar cada um para vocês e vou falar para vocês qual é o nutriente que ele tem e qual que é o papel que esse nutriente desempenha no crescimento e no desenvolvimento saudável da sua planta. Bom, pessoal, o primeiro elemento que eu vou apresentar para vocês é a farinha de osso calcinada. Se você não conhece ou não sabe como fazer essa farinha de osso, aqui no nosso canal a gente tem um vídeo ensinando passo a passo como você pode fazer essa farinha de osso aí mesmo na sua casa e de forma orgânica. Bom, pessoal, na farinha de osso a gente consegue encontrar
um elemento muito importante que é o fósforo. O fósforo é importantíssimo no desenvolvimento das nossas plantas. Ele atua diretamente no metabolismo e na fotossíntese das plantas. Mas o fósforo ele é muito importante que ele seja aplicado na fase inicial das plantas. Por quê? Porque as plantas mais novas, as plantas na fase inicial, elas absorvem muito mais rápido, muito mais intensamente o fósforo do que uma planta adulta. Ou seja, na fase inicial da planta, ela estima-se que quando ela tem 25% do seu tamanho, ela já tenha absorvido 78% das suas necessidades totais de fósforo. Ou seja, uma grande quantidade que ela vai necessitar para toda a sua vida. Por isso é extremamente importante que a planta não tenha carência de fósforo, principalmente na sua fase inicial. Por quê? Porque se faltar cálcio, se faltar fósforo para ela nessa fase inicial, ela nunca mais se recupera. Não adianta depois você querer aplicar o fósforo, que aquilo que ela perdeu, ela não mais se recupera. O fósforo influencia no quê? O fósforo ele influencia no crescimento das raízes, ele influencia no crescimento do caule, ele influencia também na imunidade da planta. Ou seja, uma planta que ela tem toda a sua necessidade de fósforo suprida, ela fica mais resistente ao ataque de pragas, ao ataque das doenças, e isso é muito bom. E ele também atua também na qualidade dos frutos, na qualidade das folhagens, e por isso é muito importante salientar que a aplicação do fósforo é importantíssimo que seja na fase inicial da planta. Bom pessoal, o segundo elemento que eu vou apresentar para vocês é a borra de café. Na borra de café a gente consegue o elemento nitrogênio. O nitrogênio desempenha dois papéis importantes. O primeiro é o crescimento das plantas. O segundo é a formação da clorofila, que é o mais importante. Por quê? A clorofila é aquele pigmento verde das folhas. E é através desse pigmento, é através das folhas, que a planta consegue retirar a energia do sol para poder desenvolver os seus processos. Então é muito importante que a sua planta não tenha carência desse nutriente, que é o nitrogênio. O terceiro elemento que eu vou apresentar para vocês é o cálcio. O cálcio a gente pode encontrar ele na farinha de casca de ovo. Aqui no nosso canal também a gente tem um vídeo ensinando como obter essa farinha. Bom, na farinha de osso, como eu já disse, a gente encontra o cálcio, que apesar de não ser um macronutriente, ele não está presente, por exemplo, no NPK que a gente conhece, mas ele desempenha um papel muito importante. Ele é responsável por reduzir a acidez do solo, ele melhora o crescimento das raízes, ele aumenta a atividade microbiana e aumenta a disponibilidade do molibdênio na terra. Ou seja, como eu disse, apesar dele não ser um macronutriente, ele desempenha um papel importantíssimo nas nossas plantas. E a gente encontra ele de maneira muito fácil, através da farinha de casca de ovo. Então vale muito a pena fazer essa farinha para você estar aí acrescentando aí, como adubo no plantio das suas plantas. Bom pessoal, o nosso quarto e último elemento que vamos apresentar é o potássio. E o potássio a gente pode obter ele através da casca de banana. O potássio ele é essencial em quase todos os processos necessários para sustentar o crescimento da planta e a sua reprodução. Plantas com deficiência de potássio são menos resistentes à estiagem, ou seja, em período de secas, por exemplo, elas não resistem, elas morrem mesmo. Agora, uma planta que está suprida com potássio, ela tende a ser mais resistente nos períodos de seca. Elas também ficam menos resistentes aos ataques de pragas. Da mesma forma que o fósforo, que também atua na imunidade da planta, o potássio também tem esse papel. As plantas que não têm carência de potássio, elas ficam mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. O potássio ele é conhecido como o nutriente da qualidade, ou seja, ele que dá aquela qualidade no fruto, que dá aquela beleza, né?
final para o fruto. Ele é conhecido assim porque ele influencia no tamanho, influencia na forma e ele influencia também na coloração e no vigor dos frutos e também da semente. Ou seja, você vê uma planta viçosa, que tem frutos viçosos, bonitos, saudáveis, pode ter certeza que essa planta ela está bem suprida com o potássio. Então, ou seja, é muito importante também você acrescentar esse elemento na sua planta. E uma vantagem é que a gente tem essa forma, né, de poder obter esses elementos usando nutrientes, usando produtos que a gente tem na nossa casa. E isso é muito bom. Bem, depois da gente dar uma analisada no vídeo e ver que aqueles 4 micronutrientes eles vão nos ajudar a desenvolver as plantas, eu convido a cada um de vocês agora a ler o material, tá? Que vai falar do processo de fotossíntese, vai falar um pouquinho mais dos 4 micronutrientes, que vai estar lá. E o mais importante é que a gente tem que entender que esses nutrientes são os alimentos das plantas. Sem eles, as plantas não vão se desenvolver. Então, se faltar algum deles, por exemplo, a raiz não se desenvolve, ela não vai crescer grande e tudo vai se refletir aonde? No fruto. Então, se uma planta não for bem nutrida, ela não vai poder dar bons frutos. Então, essa é a importância, tá bom? Então, amigo, no material, qualquer dúvida, me chama no PV que eu vou estar pronto para ajudar vocês, tá bom? A responder as atividades. Um beijo, um abraço e eu volto semana que vem, se Deus assim nos permitir.